mesmo que parece ser muito diferente, sempre tem um ponto de afinidade, né? Verdade. Então, para mim, é uma alegria poder participar aqui dessa atividade com vocês, a convite do Brian, porque é sempre uma alegria a gente poder acompanhar, né, a carreira acadêmica aí dos nossos alunos, né? Sim, para nós é um prazer recebê-la, prof, também. Imagina, contem comigo, estou à disposição, sempre que quiserem, as portas do meu coração estão abertas aí. Que linda, prof, muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que a pandemia trouxe essa facilidade, né, para as atividades acadêmicas, essa interdisciplinariedade, né, esse contato. Isso foi perfeito, nós tivemos inúmeros palestrantes de diferentes áreas, com diferentes formações, e eu acredito que em tempos, abre aspas, normais, nós não teríamos tanto acesso a esses palestrantes, por isso, para nós, é uma honra ter essa diversidade de docentes e recebê-la, prof, hoje à noite aqui também. O curso muito se orgulha e se enobrece com a sua presença. Imagina, eu que fico agradecidíssima. Mas sabe que isso é uma coisa, professora Daniele, que eu tenho dito bastante. Eu acho que várias lições, né, ficarão aí desse período pós-pandemia. E eu acho que uma das mais legais, uma das mais interessantes, especialmente para o nosso mundo acadêmico, é que a gente não precisa se deslocar, né, a grandes distâncias para conseguir debater, assim, sobre temas diferentes. A gente não precisa mais também de grandes deslocamentos, de repente, para conseguir reunir grandes nomes num único evento, porque nós percebemos que a tecnologia, ela dá conta, né, de tudo aquilo que a gente precisa para o debate acadêmico. Então, eu acredito fortemente, sabe, que essa é uma realidade que vai nos acompanhar aí pelos próximos anos, né? Essa realidade de eventos online, de eventos à distância, e isso acho que só engrandece, né, a academia, porque proporciona sempre cada vez mais o debate, né? Eu acho que facilita muito. Perfeito, prof. E, em fundo último, sempre quem ganha também são os próprios alunos, porque nós tínhamos, em algum momento, que cobrir essas despesas, né, relacionadas a custeio, alimentação, hospedagem, e aqui a qualidade foi mais que mantida, foi acrescida, né, ao longo da semana. Hoje a professora encerra o nosso ciclo de semanas, a 11ª semana jurídica do curso. Que responsabilidade, né, encerrar, assim, a semana depois de tantos nomes, né, de tantas figuras, também conhecidas, né, Brian? Teve quem mais aí do mestrado, além do André? Que eu me lembro. Ali o Flávio Bortolozzi, que é o professor ali da Universidade Positiva, e eu convidei o Maurício Dieter também na palestra. Ok. Muito bom. Parabéns pelo evento. Muito bom, né, a gente ter ainda... Professora, e parabenizo também por, assim, pelo empreendedorismo neste momento do ano, né, mês de outubro, quando nós estamos, assim, eu tenho brincado ali na faculdade, porque eu também tenho numa das instituições um cargo de coordenação, eu tenho brincado, olha, eu já coloquei no modo avião, agora eu vou no instinto de sobrevivência até o final do ano, né, não vou organizar mais nada, fica tudo para o ano que vem, né, então parabenizo aí a iniciativa também, porque não é fácil, né, nesse momento. Não, o que eu percebi assim, a semana jurídica, ela é sempre muito aguardada pelos alunos, exatamente por ter essa diversidade de palestrantes e temas. E assim, a gente procura antecipar um pouquinho, porque depois entra outros eventos, como está se tornando tradicional a Semana de Monografias Jurídicas, que também é socializado o trabalho. Sim, todas as FAs acompanham e tem uma proximidade com a pesquisa, né? Só que isso vai pesando no semestre, né? Então, a nossa semana a gente não deixa passar de outubro, novembro, porque compromete o próprio calendário. E aí a gente eu não sei vocês, mas nós já estamos nas instituições também onde eu leciono, trabalhando com o orçamento do ano que vem, né? Sim, então também já estamos nessa de planejar já os eventos do ano que vem e tal, enfim, né? Professora Andresa, mais uma simpatia só, sinta-se em casa, super bem-vinda, acolhida,
E eu acho que eu passo agora para o professor Brian fazer a leitura do currículo, as devidas apresentações, as mediações do trabalho, e na sequência, a professora Andresa, sinta-se super à vontade, a universidade está de portas abertas e nós orgulhosos de estarmos tendo contato com a sua presença. Muito obrigada. Obrigada, professora, muito obrigada. Obrigado, professora. Bom, vou apresentar a professora Andresa. A professora Andresa Cristina Baggio. Eu vou ler um pouquinho do currículo dela, tá? Com uma questão protocolar, apesar de dispensar apresentações, né, prof? Vamos lá. É doutora em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Gestão de Direito Empresarial pela FAI, especialista em Direito Processual Civil pela IBEG, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente é chefe do Departamento de Prática Jurídica do curso de Direito, supervisora do estágio no curso de Direito, professora de Direito Processual Civil, Direito Contratual e Direito do Consumidor no curso de Direito, e de Direito Aplicado à Engenharia no curso de Engenharia Civil no Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba. Professora de Direito nas Relações de Consumo na especialização em Direito Médico da Unicuritiba. Também é professora no mestrado em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter, área de concentração Poder, Estado e Jurisdição. É líder do grupo de pesquisa Processo e Efetividade da Tutela Jurisdicional, que eu tive a oportunidade de acompanhar uma das reuniões e é sensacional. Professora de Direito Processual Civil no curso de Direito e membro do Conselho de Pesquisa do Centro Universitário Internacional Uninter, em Curitiba. Membro do Núcleo Docente Estruturante do curso de Direito do Centro Universitário Curitiba, da Unicuritiba, professora da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, professora no curso de especialização em Direito Processual Civil, em EAD, na Uninter, associada ao Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, membro da ABD-PRO, Associação Brasileira de Direito Processual, advogada, e as áreas principais de pesquisa são Direitos Fundamentais, Sociedade de Consumo e Sustentabilidade, Direitos dos Consumidores, Acesso à Justiça, Processo e Jurisdição na Sociedade Massificada, no novo Código do Processo Civil. E teve a tarefa árdua de ser minha professora no mestrado. Ela me influenciou, e eu trouxe a professora Andressa, e já deixo claro porque eu trouxe a professora, um processualista penal, um penalista, trazer alguém da área do consumidor, da área do processo civil. E meus alunos, inclusive, me perguntaram, mas professora, você vai participar como coordenador da mesa de alguém que vai falar sobre consumidor? Como assim? Eu sou professor de Direito Penal e Criminologia. Pois bem, a professora Andresa, ela abriu minha mente para sair daquele mundinho do direito penal e processo penal, que a gente não se comunica com as outras áreas. É aquele mundinho fechado que a gente fecha os olhos para o processo civil, a gente briga com o processo civil, entre outros. Ela abriu minha mente de uma maneira espetacular. Inclusive, nos nossos debates, durante as aulas, do mestrado e tudo mais, resultou no nosso artigo, que foi publicado na Revista dos Tribunais. Que eu estou com ele em mãos, inclusive, que eu não podia deixar de fazer esse merchanzinho nosso, né, prof? A tipicidade da técnica executiva no Código de Processo Civil e o juiz com superpoderes, uma aproximação do sistema processual penal inquisitório. Nesse artigo, a gente trabalhou meio que uma mistura de um processo penal, eles conversando. A gente tornou possível essa conversação entre essas duas áreas que muitas vezes se bicam, entre o processo civil e o processo penal. E eu trouxe a professora justamente para encerrar, eu fiquei responsável pelo último dia do painel, justamente por causa disso, para demonstrar para os meus alunos que, além do processualista penal, do penalista, que a gente pode seguir uma carreira na área processual penal, a gente não pode desconsiderar as outras áreas. Jamais. A gente pode deixar de estudar, se aprofundar nas demais áreas também. E eu trouxe umas grandes referências minhas na área do processo civil, que é a professora Andressa, que foi uma grande incentivadora para mim, já na época do mestrado, passei por especialização e tudo mais, mas foi no mestrado que eu conheci a professora Andressa e tive a oportunidade de conhecer mais profundamente a questão do processo civil. E eu dou as boas-vindas à professora, agradeço de coração o convite, por ter aceitado o convite, que ela também teve a missão de ser minha avaliadora na banca da dissertação. E por ter pego leve comigo, né, prof? Um pouco leve comigo na banca, hoje ela está aqui. Isso, então. Você me convidou. E foi minha avaliadora na banca e hoje está aqui também para falar para vocês um pouquinho sobre os 30 anos do CDC, tá? Novas perspectivas e as reflexões que a gente vai ter ainda
futuramente, o que foi, que caminho a gente está seguindo no próprio Código de Defesa do Consumidor, na área do consumidor, que é uma das especialidades da professora, e eu já tive a honra de ouvir ela falar sobre isso e queria trazer para vocês aqui. E assim eu lhe concedo a palavra, prof. Bom, Brian, eu vou até tirar o óculos, que eu acho que até aquela coisa, né? A gente fica o dia inteiro trabalhando na frente do computador de óculos, chega essa hora, não quero nem usar óculos mais, mas agradeço, né, as suas gentis palavras, fico muito feliz em saber que te influenciei positivamente, né? E isso é uma coisa que eu insisto muito sempre ali com os alunos do mestrado, que todas as áreas do direito, em algum momento, elas vão se encontrar. Né? Então, o direito é uma ciência, mas é uma ciência única, né? Ela se subdivide, ela tem os seus ramos, enfim, mas o direito é uma coisa só. Então, em algum momento, né, todas as áreas do direito, elas acabam se encontrando. E o próprio direito do consumidor, você sabe muito bem que ele se encontra, inclusive, com o direito penal, né? Esses dias, você conhece o professor Rodrigo Rios, né? Então, esses dias de noite, assim, meio da semana, aleatoriamente, o professor Rodrigo me liga. Eu pensei, meu Deus do céu, que confusão que eu me meti para o Rodrigo Rios me ligar essa hora da noite, né, durante a semana. E aí ele veio, e na verdade ele me ligou para me parabenizar pela minha tese de doutorado, em que eu falava sobre o princípio da confiança. Você veja, eu terminei o doutorado em 2010 e o Rodrigo, ele não tinha lido, justamente porque é de outra área, aquela coisa, você não olha para aquilo, né? E o professor Rodrigo falou, olha, Andresa, eu tive que te ligar porque eu não conhecia a tua tese, o teu orientador me sugeriu a leitura da sua tese, porque o tema do princípio da confiança hoje ele vem ganhando uma importância dentro do direito penal. E aí, agora, cada vez que ele me cita, ou ele esses dias me mandou uma mensagem, olha, estou aqui num congresso internacional, já citei você várias vezes. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que responsabilidade, né? Mas tudo isso para dizer para vocês que todos os ramos do direito, de alguma maneira, em algum momento, eles se encontram, né? E essa interdisciplinariedade, ela é muito importante, tá? E aí, é claro, né, Brian, aceitei o convite, muito feliz por ter sido, né, formulado por você, e também porque o tema, né, que você me sugeriu, o tema que nós debatemos que poderia ser o tema objeto de análise aqui no nosso encontro de hoje, é um tema que para mim é muito caro, é muito precioso, que é a questão da proteção ao consumidor. Então, embora eu trabalhe, sim, com o processo civil também, eu tenho duas paixões, né, aquela coisa, o coração, dizem, mas você não pode amar duas coisas ao mesmo tempo, pode, né, e no meu caso é o processo civil e o direito do consumidor, e fiquei muito feliz, então, em poder vir falar para você, para finalizar essa 11ª semana jurídica, falar sobre o direito do consumidor, inclusive sobre a perspectiva, né, que foi proposta. Então, seriam ali, né, quais seriam as perspectivas, as reflexões que nós podemos fazer a partir aí dos 30 anos da sanção do Código de Defesa do Consumidor. Bom, o Código de Defesa do Consumidor é a tal da Lei 8.078 de 1990, é uma lei que foi sancionada em 1990, mas teve um ano de vacatio legis e, na prática, portanto, entrou em vigência em 1991. Né? É uma lei que, quando veio para o ordenamento jurídico brasileiro, ganhou, assim, um destaque muito grande, especialmente por ser uma lei inovadora, uma lei que trouxe toda uma teoria contratual diferenciada, né, para o direito brasileiro, a tal da teoria contratual pós-moderna, dos estados sociais, enfim, e que inovou, portanto, né, dentro do direito contratual, que até 1991, lembrem, era regido pelo Código Civil de 16, gente. Pensa, né? Então, até 1991, o nosso direito contratual aqui no Brasil era regido pelo Código Civil de 1916. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que agora no dia 11 de setembro, né, comemorou-se ali os seus 30 anos de sanção, ele foi uma lei muito inovadora.
uma lei inovadora, que veio numa técnica legislativa inovadora também, inaugura no Brasil aquela ideia de normatização, de legislação em cláusulas gerais, cláusulas abertas, né? Aquela ideia de que o legislador, ele dá um conceito, mas ele não dá o conceito, ele fala que é uma coisa que ele não explica, e isso foi muito inovador à época, e isso tem que ser entendido como o seguinte: vejam, o código, ele veio nessa legislação, nessa forma diferenciada de redação, para que ele se mantivesse uma norma sempre atual. E a gente pode perceber isso, né? 30 anos depois, né, da redação final ali do código, ele continua sendo uma norma atual. Né? O Código de Defesa do Consumidor continua sendo uma norma que responde a muitas perguntas que a sociedade de consumo nos traz. Como, por exemplo, o próprio comércio eletrônico. Né? Nós temos um artigo, que é o artigo 49, lá no CDC, que dá conta de resolver ali os questionamentos que o comércio eletrônico pode nos trazer. Né? Então, foi uma norma muito festejada, no sentido de que veio naquela ideia, né, de que a proteção ao consumidor é um direito fundamental, veio naquela ideia de que um alargamento dos direitos fundamentais também, né, ali na Constituição Federal, veio naquele clamor ali, né, dos direitos fundamentais, e o Código de Defesa do Consumidor, então, de fato, é uma norma que marcou uma época, né, marcou uma era, por assim dizer. Claro que também eu sempre falo do Código de Defesa do Consumidor de uma maneira um pouco romântica, mas também não sou absolutamente romântica, né, Brian? Porque a gente também não é bobinho, né? A gente só fala, mas a gente sabe que é claro que também, apesar de, em que pese, um dos fundamentos para o nascimento do Código de Defesa do Consumidor foi justamente o reconhecimento da proteção ao consumidor como um direito fundamental. É claro que nós sabemos também que ali nos anos 90, né, aquele período de abertura econômica, etc., era muito importante para o Brasil que, até no cenário internacional, né, que nós tivéssemos uma proteção ao consumidor consolidada. Nós éramos um mercado, né, um Estado, então, que voltaríamos ali a um processo de democratização, a globalização começaria, o comércio, né, a mundialização, por assim dizer, do comércio, começaria ali nos anos 90, e é claro que um Código de Defesa do Consumidor, ele veio muito em boa hora, né, para que o Brasil, inclusive, fosse muito bem visto pela comunidade internacional. Então, é claro que também a gente tem que ter esse olhar, de saber que o código, ele tem a importância dele enquanto uma grande vitória, né, para o cidadão, para o consumidor, pelo reconhecimento de que sua proteção é um direito fundamental, mas o código também, ele teve esse viés, né, digamos assim, fortalecer a imagem dessa abertura econômica, né, desse incentivo de mercado que o Brasil buscava fazer ali, então, a partir da globalização, né? E é aquela coisa, é uma norma, como eu disse, aberta à interpretação, no caso concreto, é uma norma extremamente principiológica, né? Eu acho que isso é algo que todos têm, assim, né, muito claro, né, que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma extremamente principiológica, e é uma norma que tem uma força interpretativa muito grande, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, por conta dessa redação mais aberta, ele admite interpretação, no caso concreto. O próprio legislador sugere que a interpretação seja a interpretação mais favorável ao consumidor, né? Isso, né? Óbvio que o legislador tinha que prever isso. Só que na prática, né, Brian, daí a gente começa a perceber o seguinte, não é? Que quando você tem uma norma muito aberta, que admite uma interpretação no caso concreto, e que admite uma interpretação principiológica, e que a interpretação do que são os princípios, ela muda muito, né? Vai de acordo com os ares, né, nos tribunais, vai de acordo com os ventos, né? Está ventando pouco, está ventando muito, né? A interpretação muda perante os tribunais. E eu não posso deixar de dizer para vocês que isso afetou e vem afetando o direito do consumidor ao longo destes
30 anos aí de sanção. Ano que vem faremos lá 30 anos de vigência, né? Hoje de manhã até estava dando uma aula sobre isso para os alunos, falei, é uma norma balzaquiana, não é? Trintou, né? Já não é assim tão jovem também, né? E, portanto, até por não ser uma norma tão jovem, eu não consigo entender, né? Quer dizer, consigo, mas às vezes a gente fica meio indignado com muitos dos retrocessos que a gente percebe, né, em relação à defesa dos consumidores ao longo dos últimos anos, tá? Eu até tenho uma apresentação aqui, mas eu não quero ficar fazendo apresentação do PowerPoint, que é para não cansar. Depois eu passo a apresentação, Brian, para você, e você distribui para a galera. Eu só tenho aqui algumas coisinhas, assim, que eu quero pontuar, que eu preciso pontuar, que bom, a tua provocação. Então, quais são as reflexões que nós podemos fazer destes 30 anos ali de sanção do Código de Defesa do Consumidor e quais são as perspectivas futuras do Código de Defesa do Consumidor, né? Vamos tentar fazer um exercício de futurologia. Eu vou pegar a minha bolinha de cristal, não é? Mas eu tenho, né? Eu tenho, sim, uma futurologia. Eu tenho uma bolinha de cristal que me diz mais ou menos, assim, que é um feeling que eu tenho a respeito do que vem no horizonte. Então, eu vou fazer essa abordagem em 2 momentos, tá? Então, reflexões do que foi acontecendo ao longo do tempo e o que talvez sejam os principais desafios da proteção aos consumidores aí nos próximos anos, né? Bom, eu quero compartilhar e vamos ver aqui, porque eu não sou expert no Meet, tá? Vamos ver se eu consigo, aqui vai em apresentar agora, né? Para compartilhar arquivo. Só me dá uma mão aí. Isso, é que eu estava entrando gente, eu estava atualizando. Isso, tá, vai em apresentar agora. Tá. Daí coloca uma tela, se não me falha a memória, é uma janela. Tá. Ele vai abrir uma abinha lá em cima. Ok. Que daí você vai selecionar o slide. Com o Teams e com o Zoom. Uma janela. Ele abriu mas não é isso que eu quero. Então, na verdade, é uma guia do Chrome. Também não é isso que eu quero abrir. Vamos lá. Olha lá, Brian. Olha aqui a tela inteira. Para a professora passando vergonha aqui. Não é isso que eu quero abrir. Vamos ver. Mas é normal, prof. Eu para adaptar, meus alunos estão aqui, eles sabem como que é também. Para adaptar, às vezes abre uma janela que não abre outra janela e assim vai indo. Vamos lá para o Zoom? Vamos lá para o Zoom, que lá é mais legal. Não é isso que eu estou compartilhando vocês, né? Eu não cheguei a ver. Tá aparecendo aqui ainda. Pera aí. Não. Tá. Brian, o que eu quero mostrar para o pessoal é aquele gráfico que, acho que você já deve ter visto aquele gráfico, né, aquele famigerado gráfico que eu mostro ali na minha aula, né, acho que na primeira aula que a gente tem ali de Direito do Consumidor, no mestrado, na pós-graduação, enfim, aquele gráfico famigerado, né, que é o gráfico. E agora, deu? Compartilhou? É que ainda não abriu para mim, mas daqui a pouco já abre. Talvez, vamos lá. Olha, acho que agora eu estou aprendendo com esse negócio aqui. Olha lá, vamos lá. Vamos ver. Para mim tá abrindo aqui ainda. Que ele tem um delayzinho entre a apresentação e tudo mais. Tem um delayzinho, né? Mas, enfim, enquanto vai tentando carregar a página aí, o que é, né, esse tal desse gráfico, então, sobre o qual eu me refiro e que eu costumo sempre apresentar esse gráfico para os meus alunos quando eu quero fazer um panorama do direito do consumidor no Brasil nos últimos anos, tá? No ano de 2015, 2016, foi desenvolvida uma pesquisa por um grupo de pesquisa
formado por alunos da Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, né? Então, foi desenvolvida uma pesquisa em que esses alunos, eles se debruçaram ao seguinte tema. O que eles fizeram? Eles resolveram, então, orientados, né, pelo professor do Direito do Consumidor, eles resolveram fazer ali uma análise do que foi a evolução da orientação das súmulas do STJ, quando o tema era direito do consumidor. Então, assim, eles não fizeram uma análise da jurisprudência, não, eles pegaram simplesmente as súmulas, tá? Então, eles analisaram num período de 1990 até 2016, eles fizeram uma análise de todas as súmulas que foram editadas pelo STJ, cujo tema era proteção ao consumidor ou, de alguma maneira, o direito do consumidor. E o que foi se observando, né? O que foi observado por esse grupo de alunos ao longo da construção dessa pesquisa? Então, o código sancionado em 1990, já em 1991, tivemos ali algumas súmulas, e as primeiras súmulas, em 1991, 1992, até o ano de 2001, todas as súmulas que eram editadas pelo STJ, quando o tema era a proteção ao consumidor, todas as súmulas tinham um conteúdo favorável à proteção do consumidor. Até 2001. Então, vejam que ali, num período de 10 anos, né, os 10 primeiros anos ali da vigência do CDC, verificou-se, então, que até 2001, tínhamos todas as súmulas editadas pelo STJ, cujo tema era proteção ao consumidor, elas eram favoráveis aos consumidores. A partir de 2001, começaram a surgir súmulas cujo conteúdo modificou-se e o conteúdo passou a ser um pouquinho diferente. Então, a partir de 2001, começam a surgir algumas súmulas referentes ao tema, à matéria, direito do consumidor, algumas súmulas que traziam teses que, de alguma maneira, afastavam a interpretação do CDC no sentido de proteger o consumidor. Então, a partir de 2001, nós percebemos, e aí eu costumo dizer que foi aí que o negócio começou a desandar, né? Que foi aí que aquilo que eu digo, os retrocessos começaram a acontecer no direito do consumidor, já a partir de 2001, tá? Por quê? Porque começaram a surgir súmulas contrárias àquelas teses que resultariam de uma interpretação adequada do Código de Defesa do Consumidor. Começa por aí. E aí, né, a coisa piora. No ano, por exemplo, de 2008. No ano de 2008, de todas as súmulas editadas pelo STJ, cujo conteúdo era proteção e defesa do consumidor, todas as súmulas foram favoráveis ou tiveram teses favoráveis aos interesses dos fornecedores. Isso repetiu-se em 2009. Em 2009 ainda foram editadas algumas súmulas protetivas aos consumidores, mas a prevalência foi de súmulas afastando a interpretação do CDC de modo mais favorável aos consumidores. E aí, até o final da pesquisa, a pesquisa foi feita até o ano de 2016, até o final da pesquisa, qual foi a conclusão a qual os meninos e as meninas chegaram? Justamente que a jurisprudência do STJ, ela passou a decidir de maneira mais favorável aos consumidores, aos fornecedores, perdão, ou seja, a fazer uma interpretação do CDC diferente daquela interpretação principiológica, diferente daquela interpretação mais favorável, né, que o CDC tão carinhosamente nos pede que seja feita em favor do consumidor, né? E isso é um problema.
Porque, vejam, é uma norma que em 10 anos deveria ter amadurecido, né? Amadurecido no sentido de mais ganhos à proteção dos interesses dos consumidores, ela, de certa forma, ela acabou se fortalecendo em algumas interpretações equivocadas do próprio Código de Defesa do Consumidor, né? E isso continua seguindo a mesma tendência. Tá? O meu grupo de pesquisa lá do mestrado, esse ano eu coloquei o povo para trabalhar a jurimetria, viu, Brian? Coloquei a galera, coloquei. E qual tem sido o trabalho? Você está rindo, mas meu querida, né? Eu não sei fazer jurimetria, mas eu falei, ó, vocês aprendam aí que a professora precisa de ajuda. Então, o que eles têm feito? Nós escolhemos vários temas dentro do direito do consumidor, vários temas, e nós escolhemos, então, um período dentro dos últimos 10 anos, e daí não é para analisar súmula, não, tá? É para analisar decisão mesmo do STJ. Então, dentro de determinados temas, então, num período de 10 anos, os últimos 10 anos, qual tem sido a orientação do STJ, então, ao tratar destes temas? E, invariavelmente, o que a gente tem percebido, independentemente do tema, é retrocesso, retrocesso, retrocesso. Especialmente quando o tema é chuta. Chuta. Difícil essa. Banco e plano de saúde. Que são as maiores responsáveis pelas demandas. Que são aí os litigantes habituais, né? Que são os maiores litigantes aí depois do Estado, né? São essas empresas grandes fornecedoras aí, as empresas, as instituições financeiras e os planos de saúde, tá? Então, o que aconteceu, por exemplo, em relação aos planos de saúde? No ano de 2016, houve uma primeira decisão do STJ a respeito daquela discussão, uma primeira decisão diferentona, tá? A respeito daquela discussão sobre a abusividade da mudança ali da mensalidade, né, que paga o usuário do plano de saúde, o consumidor paga, da mudança pela faixa etária. Tá? Então, existia um posicionamento do STJ que dizia que essa mudança violenta, né, essa mudança abrupta, essa mudança não justificada, que não era justificada, ela era uma prática abusiva. Porque na prática, o que acabava acontecendo, né? O sujeito até determinada idade pagava um valor X, quando ele mudava de faixa etária, naquela faixa etária que se entende que é, né, o momento da vida que você vai mais utilizar o plano de saúde, né, que é a melhor idade, simplesmente você passa a pagar 3x. Você pagava X, passa a pagar 3 vezes mais. Então, o STJ vinha até 2016 reconhecendo a abusividade dessa prática, tá? Até que em 2016, finalmente a tese que era defendida pelas operadoras de plano de saúde ali, né, desde sempre, a tese do tal do equilíbrio econômico-financeiro, tá? A tese foi acatada. E o STJ, então, mudou o seu posicionamento. De modo que hoje, o que a jurisprudência vem entendendo é que é possível a mudança, né, quando você muda lá dos 59 anos, né, a partir dos 59 anos, é possível a mudança, né, um aumento no valor da mensalidade que você paga pelo plano de saúde? É possível. Esse aumento pode ser de qualquer valor? Pode. Se o plano de saúde justificar que precisa deste aumento para a manutenção do chamado equilíbrio econômico-financeiro do plano, então isso não é prática abusiva, tá? Essa já era uma tese utilizada pelas operadoras de plano de saúde desde sempre, né? Que é aquela ideia de que, olha, eu coloco no meu contrato aquilo que vai ser eficiente e suficiente para que eu possa manter o equilíbrio econômico-financeiro da minha atividade, né? Então, a partir do momento que
o judiciário vem e me diz que uma prática, que algo que eu tinha previsto no meu orçamento é abusivo, isso vai afetar o equilíbrio econômico e a minha atividade se torna impossível, né? A minha atividade fica difícil de ser exercida, enfim. E aí, então, em 2016, o STJ resolveu acatar esta tese, tá? É uma involução, né? É uma involução por quê? Vejam, eu entendo o argumento do equilíbrio econômico-financeiro. É como eu disse no começo da apresentação, né, Brian? Também a gente não é bobinho, né? A gente sabe que o dinheiro, ele gira, ele faz o mundo girar, né? E que as questões financeiras, elas são, opa, aqui, ó, você começa a virar youtuber, cai o ring light no meio da apresentação, aquela coisa. Mas a gente sabe, né, que o argumento financeiro, ele é muito importante. Tá? Então, eu não sou hipócrita de dizer que não, imagina, né? Se o judiciário diz que uma cláusula é abusiva e aí o plano de saúde tem que cobrir, por exemplo, um procedimento que não estava previsto no contrato, eu não posso ser hipócrita de dizer que isso não vai causar nenhum impacto financeiro na empresa, porque vai, né? Mas o fato é que a gente precisa pensar que numa relação de consumo, nós temos um sujeito que tem uma característica muito especial, que é a característica da vulnerabilidade. Então, o legislador, quando ele traz ali o Código de Defesa do Consumidor, com normas protetivas, com normas que tentam equilibrar a relação de consumo, é porque o legislador, ele parte do pressuposto de que a relação de consumo é uma relação naturalmente desequilibrada. Por quê? Porque o fornecedor domina a técnica, porque ele domina a informação, ele que impõe a redação do contrato, etc. e tal. Então, assim, eu até consigo entender o argumento econômico, tá? Só que nós temos que pensar, primeiro, que nós temos, né, num dos polos da relação de consumo, o consumidor, que é um sujeito vulnerável. E tem uma coisa muito importante, né, Brian, que às vezes a gente não para pensar, tá? Mas a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição de um Estado que fez a opção de designar-se como uma social-democracia. Né? Então, nós temos uma Constituição Federal que me diz, o Brasil é uma social-democracia, e, portanto, aqui no Brasil o argumento econômico não prevalece sobre o argumento da proteção aos direitos fundamentais ou aos direitos sociais. Percebe? Então, é claro, eu entendo que esta interpretação da questão do equilíbrio econômico, financeiro, que ela seja muito razoável, mas a gente precisa olhar para qual foi a opção do nosso legislador, né? Qual é a opção que o Estado brasileiro, ou como é que o Estado brasileiro se autodesigna? Ele se autodesigna uma social-democracia. Não é verdade? Então, assim, esse equilíbrio entre o econômico, ele não pode jamais deixar de privilegiar a questão social. E aí o Código de Defesa do Consumidor tem por pano de fundo, né, ali a proteção à vulnerabilidade, o próprio artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor se diz como uma norma de interesse social, uma norma de ordem pública, não é? Então, como é que eu vou deixar de aplicar o Código de Defesa do Consumidor e utilizar um argumento econômico para isso? Tá? Mas foi, enfim, né, a primeira desgraça, como diz o outro. Não foi a primeira, já tivemos outras piores, não é? Tem coisa pior, tem coisa pior. Mas vejam que ali, então, em 2016, a gente teve essa mudança, né, de posicionamento no que diz respeito aos planos de saúde. Mas muito antes dessa mudança de posicionamento em relação aos planos de saúde, nós tivemos, no ano de 2009, uma súmula do STJ, né, que é uma súmula famigerada, que é uma súmula, a meu ver,
absolutamente inconstitucional, que é a súmula 381, que é aquela súmula que diz que o juiz não pode conhecer de ofício a nulidade de cláusula abusiva em contrato bancário. Gente, é súmula 381 do Código do STJ, tá? Bom, essa súmula é de 2009. Gente, o Código, lá no artigo 51, quem já estudou direito do consumidor, quem não estudou ainda, vamos lá, artigo 51 do CDC, ele fala das chamadas cláusulas abusivas, tá? E ele fala, então, que a cláusula abusiva é uma cláusula nula. Nula de pleno direito. Ou seja, uma cláusula que não produz efeito nenhum. Então, desconsidera a cláusula abusiva, esquece que ela existe, tá? Porque ela não produz efeito nenhum. Ok. O artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor diz assim, essa norma é uma norma de ordem pública e interesse social. Portanto, a partir do momento em que o Código de Defesa do Consumidor se autoproclama uma norma de ordem pública, significa dizer na prática o quê? Que o CDC pode ser aplicado de ofício no caso concreto. Não é? Não é isso que significa dizer? Uma norma de ordem pública, não é aquela que pode ser o juiz reconhecer a sua aplicabilidade de ofício? Então, só que daí a súmula 381 diz que tudo bem, não tem problema, né? Em qualquer tipo de contrato, o juiz pode declarar de ofício a nulidade de cláusula abusiva, menos no contrato bancário. E você sabe, Brian, que nesse caso, essa é uma grande tristeza que eu tenho na minha vida, porque a discussão que levou até essa súmula foi uma discussão a respeito do defeito da sentença extra petita. Foi uma discussão que se fez sobre, ali era um caso, o caso que, né, o leading case que gerou ali, enfim, a súmula, né, dentre vários outros, mas ele, na verdade, a discussão que se fazia era sobre a sentença ter ou não um vício de ser extra petita. O juiz deferir para a parte algo diferente do que a parte pediu. Né? E aí, chegaram a essa conclusão linda, não é? De que, não, em qualquer contrato pode, menos no contrato bancário. Então, eram temas que vinham sendo tratados sobre sentenças extrapetitas em contratos bancários, em que o juiz, embora o autor não tivesse pedido o reconhecimento da nulidade da cláusula abusiva, se o juiz poderia ou não, se a sentença seria ou não extrapetita. E daí a redação da súmula ficou esse negócio aí. E o pior, sabe o que me deixa mais chateada? É que essa súmula é de 2009, gente. O que a gente já discutiu sobre inconstitucionalidade dela é uma coisa assim de louco. Já cansei de ler artigo sobre isso, né? Já escrevi sobre isso, já TCC, já orientei. Hoje em dia ninguém nem mais fala, né? Porque tipo, vergonha alheia. Vamos esquecer que esse negócio existe, né? Vamos deixar esse negócio passar. Né? Eu me lembro que em 2012 eu fui assistir aqui na OAB Paraná uma palestra do professor Bruno Miragem, tá? E a palestra tinha um tema exatamente como esse tema que você me coloca aqui, né? Que você me colocou. Então quais foram ali, né? Qual que é a realidade do direito do consumidor e quais seriam as perspectivas de futuro, né? E aí o professor Bruno Miragem, ele apontou a súmula 381 como sendo, assim, um dos grandes fatores de desvalorização e de insegurança jurídica na aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelos tribunais superiores. Pelos tribunais superiores. Tá? Então, e é isso que a gente vem encontrando,
tá? Uma falta de segurança jurídica em muitas das decisões que são proferidas pelos tribunais superiores, e aqui eu digo STJ e STF, né? Envolvendo, então, o direito do consumidor. Vocês devem ter acompanhado há uns 2, 3 anos atrás, acho que foi 2018, 17, eu escrevi um artigo sobre isso até, sobre aquela questão do valor da indenização no caso de extravio de bagagem, no caso de transporte aéreo internacional. E aí existia uma discussão existe, tá? Uma discussão entre o STJ e o STF, porque assim, o STJ, o que é essa questão? Vamos explicar primeiro, né, para a galera se situar. Então, quando você viaja para o exterior, tá? Esse contrato que você firma ali com a empresa de transporte aéreo internacional, ele é um contrato regido por uma convenção da qual o Brasil é signatário, né? Era a Convenção de Varsóvia, depois virou a Convenção de Montreal, não me lembro exatamente quando, tá? Mas essa convenção, ela dispõe o seguinte: empresa de transporte aéreo, se você extraviar a bagagem do teu cliente aí, do teu viajante, você vai ter que indenizar esse extravio de bagagem, tá? Mas essa indenização, ela tem um valor máximo, ela tem um valor limitado, que hoje fica mais ou menos em torno de R$5.000. Mais ou menos em torno de R$5.000. Então, se você viaja para o exterior, você perde a tua bagagem, né? A empresa perde a tua bagagem. Se você for pedir uma indenização, o valor máximo de indenização que a empresa vai dizer, olha, eu vou te pagar no máximo X, que é R$5.000. Eu não me lembro qual é a unidade que está lá na convenção, eles têm uma unidade que daí faz a conversão para cada moeda, enfim, tá? E o fato, então, é que essa Convenção de Montreal, ela limita o valor de indenização no caso de um dano. Então, você vai lá para os Estados Unidos, eu tenho uma amiga que é fotógrafa, e ela viaja muito para comprar equipamento, né, porque é mais barato lá fora, não sei, diz ela, não sei também se ela aproveita e passear, né, depois vai a trabalho, não sei, mas ela sempre volta com uns equipamentos muito caros, né, quando ela viaja, caríssimos, assim. Gente, se perderem uma bagagem dela, né, o prejuízo que ela vai ter é muito maior do que R$5.000, você pode ter certeza. Tem lentes que ela... Não, amiga, essa lente aqui, eu digo, meu Deus do céu, né, nem sabia que era tão caro, né, ser fotógrafo. Então, assim, é claro que se você tem uma limitação ao valor de indenização, obviamente que o prejuízo desse consumidor, desse viajante, desse passageiro, dessa empresa, dessa viagem internacional, é claro que esse prejuízo ele não vai ser ressarcido, né? Porque se o meu prejuízo foi de 30 e eu ganhei 5, eu fiquei no prejuízo, tá? Acontece que a Convenção de Montreal, ela limita o valor da indenização. Ela diz, olha, a empresa de transporte aéreo vai pagar no máximo R$5.000, aqui traduzindo, né, para a moeda brasileira. E é claro, tem que ter a comprovação do que tinha na bagagem, aquela coisa nada toda, também não é assim tão simples, tá? Para ser indenizada lá e dizer, vai ganhar 5 mil. Não é assim, né? Tem que ter a comprovação e tal. Mas o fato é que essa interpretação, essa ideia de restringir o valor da indenização que a convenção traz, gente, ela é uma ideia absolutamente contrária ao que prevê o Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º. O Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º diz que é direito básico do consumidor a integral reparação dos danos morais e materiais que o consumidor tenha sofrido. Então, integral reparação se o meu prejuízo for de 30, é ser indenizada em 30. Não receber 5, né? Apesar de que 5 já ajuda, depender da situação, né? Às vezes, quando extravia na ida, gente, a bagagem, desgraça que é, né? E aí, o que acontece? Existe, então, uma discrepância entre o que diz a Convenção de Montreal e o que diz o Código de Defesa do Consumidor. E aí aqui surge a tal da antinomia
né, o conflito de duas normas. Então, nós temos um conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção Internacional da qual o Brasil é signatário. O entendimento do STJ, felizmente, pelo menos, né, em alguma coisa também, né, vai ajudar, mas o entendimento do STJ, nesse caso, é de que prevalece o Código de Defesa do Consumidor. Né, que prevalece o Código de Defesa do Consumidor, quando o consumidor é brasileiro, tá? Então, ainda que o transporte, o extravio tenha acontecido fora do país, mas o consumidor brasileiro, ele tem a prerrogativa de ter aplicado a seu favor o Código de Defesa do Consumidor. Né? E aí, então, por essa ideia, essa limitação de indenização que a gente tem ali na Convenção de Montreal, ela é uma limitação descabida. Já o STF, né, o STF, eu acho que foi 2017, gente, eu não estou achando aqui agora no meu... Eu tirei o óculos, agora não acho também que eu queria... Onde é que eu anotei o negócio? Mas, enfim, o STF, por sua vez, né, no seu posicionamento recente, diz o quê? Não, o que prevalece é a convenção. Porque, nesse caso, né, a convenção, ela é recepcionada dentro do ordenamento jurídico brasileiro, num patamar hierárquico superior ao da legislação ordinária, que é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei ordinária, né? E aí, então, o argumento do STF vai para o direito internacional. Então, o STJ fica ali no direito do consumidor, defendendo, né, que sim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, enquanto o STF bate na tecla, é claro. Até porque é o papel dele, né, STF, o guardião da Constituição e tal, então ele faz uma interpretação, ele olha para o direito internacional, né, ele não olha para o Código de Defesa do Consumidor. Daí alguém vai perguntar assim, tá, professora, mas a proteção ao consumidor não é constitucional também? Eu vou dizer, pois é, rapaz, e não é que é. Ai, cada sinuca de bico, né, que a gente encontra aí no direito do consumidor, gente. Olha, eu vou dizer para vocês, eu conto essas histórias para os alunos, aí eles dizem assim, nossa, professora, mas você está contando isso daí por quê? É para a gente desistir, trancar a faculdade, é para a gente não ir estudar nunca o direito do consumidor? Eu digo, não, é para vocês terem noção da realidade, tá? Noção da realidade. Então, outras coisas que andaram acontecendo nos últimos anos também, até 2009, 2008, o STJ entendia que serviço público, por ser serviço essencial, não podia ser interrompido por falta de pagamento, que era justamente o que diz o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, né, que o serviço público essencial, ele tem que ser prestado de maneira ininterrupta. E aí, então, até 2008, 2009, o STJ dizia, não, o consumidor não pagou a conta de luz, não pode cortar. Existem outros meios de cobrança, tá? Esse posicionamento mudou, claro que também, óbvio que foi o argumento econômico, né? O aspecto econômico, a questão econômica que pesou aí, porque daí eu me lembro até de ter lido, né, muitas empresas diziam assim, não, mas então a gente está incentivando o calote, né, então quer dizer que agora é só parar de pagar a conta de luz, que então não tem mais nenhum tipo de o consumidor não vai ter mais nenhuma penalidade, vamos incentivar o calote e tal. E isso me irrita um pouco, porque é uma mania que o brasileiro tem, e, gente, eu quero deixar, se é que eu posso deixar algum recado para vocês hoje aqui, um recado que eu quero deixar, por favor, não vamos partir nas nossas vidas do pressuposto de que as pessoas estão sempre de má fé. Né? A gente virou isso aí, o brasileiro está sempre desconfiado, né? Ih, mas isso aí vai me sacar. Não, o pressuposto tem que ser a boa fé. Né? Então, assim, dizer, vamos incentivar o calote, pelo amor de Deus, né, gente? Então, tá querendo dizer que o brasileiro é caloteiro, por excelência? A gente sabe que existem situações ali em que o brasileiro merece ser estudado, né, que tem umas coisinhas ali que às vezes geram uma certa, né, mas não é assim, não é isso que um jurista deve pensar.
né? Um jurista deve pensar que o pressuposto sempre tem que ser o pressuposto da boa-fé. O que tem que ser provado é a má-fé, né? Mas o fato é que, então, tivemos aí também essa mudança de posicionamento no STJ em relação à possibilidade de corte do serviço público, né, do fornecimento. O consumidor deixou de pagar a luz, conta de luz, por alguma razão. Claro que o STJ também faz algumas ressalvas, não é assim, simplesmente vai lá, a empresa de energia elétrica vai lá e corta, não é assim, tem que comunicar ao consumidor com antecedência, tá? E tem algumas situações em que, por exemplo, a pessoa precisa da energia elétrica porque ela respira com a ajuda de um aparelho. Então, nesse caso, não pode ser cortada em hipótese alguma, né? Então, a empresa tem que avisar, e o consumidor, diante da circunstância de necessidade, vai dizer, olha, não dá para cortar aqui porque eu preciso para poder ficar vivo e tal, né? Tudo bem que na prática, a empresa vai lá e corta, depois faz o salseiro, né? Já cansei de ver isso, tá? E daí tem que ficar na porta esperando a liminar, na porta do juiz, esperando a liminar para voltar a energia. Então, esses dias uma aluna da pós, no começo do ano, me falou exatamente isso, professora, se eu lhe disser que eu fiquei ali quase um dia inteiro no pé do juiz esperando. Mas, enfim, né, são questões. Tem uma outra súmula, gente, do STJ, que, assim, ela me deixa um pouco indignada também. Vocês vejam que minha indignação com a STJ, meu negócio com a STJ é só indignação, né? Ninguém nunca vai me convidar para fazer uma palestra lá. Porque sabem que eu vou, ó. Tem uma súmula, que é a súmula 385 também, que trata ali da questão do cadastro irregular em órgão de restrição de crédito. Tá? Então, o que diz a súmula 385? Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Aquela coisa assim, você foi indevidamente negativado. Aí você ingressa em juízo pedindo uma indenização por conta dessa negativação que foi indevida, né? Aí descobrem que você já tinha uma negativação anterior que era devida. Aí você não vai ganhar indenização por aquela negativação que foi equivocada. Só porque você já tinha o nome sujo. Né? Entre aspas, assim. Sabe por que essa súmula me irrita? Porque, assim, gente, é para fornecedor sair por aí cometendo erro? É para acontecer isso? Então, assim, a gente espera realmente, o Código de Defesa do Consumidor, ele quer, sinceramente, que fornecedor cadastre indevidamente consumidor no SPC, Serasa, sei lá o quê. É isso que ele quer? Não, não é. Ele não quer. O Código de Defesa do Consumidor pede que o serviço seja bem prestado. Então, se eu tenho um erro no cadastro, o consumidor tem que ser indenizado por conta desse erro. Não porque ele teve a moral manchada com o cadastro. Não, é por conta do erro. Porque de qual é o raciocínio dessa súmula 385, né? Ah, não, você já tem aí, né? Teu passado te condena, como diz o outro, né? Então, não tem direito à indenização porque, né? Então, isso me irrita bastante, né? Isso me irrita porque ainda a gente fica naquela ideia, vocês devem, o Brian, né? No direito penal não tem o mero aborrecimento, né? Tem a tese do mero aborrecimento, então. Mas no direito do consumidor tem muito isso, né? Ah, isso aí é mero aborrecimento. Não, isso é mero aborrecimento. Isso aí não é nada. Ah, você ficou ali 2 horas, você perdeu, 2 horas não, né? Você perdeu um dia inteiro da tua vida para tentar cancelar um plano de telefonia que não estava funcionando direito, mas isso aí é mero aborrecimento, isso aí não dá nada, né?
Então, eu estou contando só desgraça para vocês, gente, mas é para mostrar o quanto a gente ainda tem muito para evoluir dentro do direito do consumidor. Para mostrar para vocês que, em que pese o Código de Defesa do Consumidor seja uma norma que, no ano que vem, né, em 2021, ele completa lá 30 anos de existência, é uma norma que parece que, assim, olha, alguém passando em alta velocidade aqui. Sexta-feira, sextou, né, gente? Eu deixei a janela aberta também, desculpa. Mas é uma norma que parece que, assim, com 30 anos de idade, ainda tem muita gente que faz chacota dela, né? Parece que, assim... E aí, isso me incomoda bastante, porque daí eu vou levá-los. Lembra aquilo que eu falei lá no começo da minha apresentação? Quando eu disse assim, claro que a gente também não pode ser ingênuo de achar que não era interessante para o Brasil, em termos de cenário econômico internacional, ter um Código de Defesa do Consumidor. Eu falei isso, não falei? Era importante. Nós estávamos entrando num processo de redemocratização, de abertura econômica, globalização, etc, etc. Então, o Código de Defesa do Consumidor, assim, seria sinônimo para a comunidade internacional de que nós estávamos investindo numa economia forte, né? Que o Brasil ia entrar pesado no mercado, no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico. E aí, às vezes, eu fico pensando que foi só para isso que o CDC serviu, sabe? Só para mostrar, para fazer figurinha bonita para a comunidade internacional. Lembram daquela ideia, Brian, de legislação simbólica? Esse que é o meu grande medo. O meu grande medo é que aconteça com o Código de Defesa do Consumidor o que vem acontecendo com o direito do trabalho. E aí, assim, em termos de perspectivas, né, e aí já entrando nas perspectivas futuras, né, qual é o meu medo também? Que nós caminhemos para que o Código de Defesa do Consumidor ele acabe ganhando esse ar, esse fôlego de uma legislação simbólica, uma legislação que existe para inglês ver, para bonito, né? Tenho medo que vire disciplina propedêutica, porque vai para a história do direito. A gente brinca, eu tiro sarro dos professores de direito do trabalho. Não, não, isso aí vai virar propedêutica, isso aí vai virar a história do direito, você não se preocupe, né? Talvez o direito do consumidor siga por um caminho muito parecido. E nós já começamos a ver isso na prática. E nós começamos a ver isso na prática, gente, por tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, né, essa questão das mudanças de posicionamento do STJ, né, das interpretações ali que, às vezes e tal, mas isso vem ficando cada vez mais evidente. Isso vem ficando cada vez mais evidente, e agora vou semear a discórdia. Ano passado, entrou em vigor uma norma, uma lei chamada de Lei da Liberdade Econômica. Sabem, estão ligados, né? Na Lei da Liberdade Econômica. Qual que é a ideia? Então, por uma escolha política, claro que sempre quando você tem um governante, ele vai tentar imprimir, né, para a gestão que faz aquilo que acredita, né, que é o melhor, que é o adequado. E aí nós sabemos que o atual governo, e vejam, gente, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, né, os alunos me perguntam, você é a favor, você é contra, professor? Eu digo, não sou nada, eu sou pesquisador. Pesquisador só observa, né, Brian? A gente só observa o fenômeno de longe e fica ali esperando ver o que vai dar. Então, assim, eu não estou dizendo que eu sou contra nem que eu sou a favor. Eu estou dizendo que é uma opção, ao que parece.
embora às vezes a gente veja uma bipolaridade, né? Mas, ao que parece, é uma opção da atual gestão, né, do nosso país, caminhar ali para uma tal de uma liberdade econômica, um liberalismo econômico, um Estado menos interventor, um Estado que interfere menos na economia. Então, essa lei da liberdade econômica, é claro, ela tem muita coisa positiva, né? Porque, por exemplo, ela desburocratizou muitas coisas para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor. E é essa uma das propostas da lei, né? Desburocratizar. Então, quando vocês ouvirem a palavra desburocratizar, significa o Estado tirar o pé do acelerador, ó, e começar a se retirar um pouco da interferência direta em algumas relações jurídicas, tá? E essa lei de liberdade econômica, então, ela trouxe isso para o direito do trabalho. A lei da liberdade econômica, ela alterou bastante o Código Civil, tá? Especialmente lá no artigo 421, que fala sobre a função social do contrato, tá? A função social do contrato, né, lá o artigo 421, quando fala da função social do contrato, o legislador fala: as relações entre pessoas físicas e as relações interempresariais presumem-se paritárias. Parte-se do pressuposto de que os contratantes estão em posição de igualdade. Aí vocês vão me dizer assim, não, isso não é nenhuma novidade, porque o Código Civil vem dessa premissa mesmo, né? Ele é diferente do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor vem da premissa da desigualdade, o Código Civil vem da premissa da igualdade, né? Daí o legislador diz lá no artigo 421, presumem-se paritárias as relações entre duas pessoas jurídicas. Presume-se a simetria de informação. Presume que está todo mundo em pé de igualdade em termos de informação. A revisão contratual nos contratos entre pessoas jurídicas, ela tem que ser excepcional. O judiciário não pode ficar metendo bedelho em contrato, não. Chega, judiciário, de ficar revisando contrato de pessoa jurídica. Só que daí, eu ia dizer, ok, não, tudo bem, isso não afeta o direito do consumidor, porque a própria lei diz, né, que ressalvadas as legislações especiais, tal, isso seria ótimo, perfeito, não fosse uma discussão que nós temos hoje no STJ, que é sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a pessoa jurídica. Existe uma grande dificuldade hoje no STJ de conseguir identificar a pessoa jurídica como consumidora. Por quê? Porque, claro, há situações em que a pessoa jurídica é a destinatária final do produto. Então, ali, quando a faculdade compra, hoje em dia não compra mais copinho plástico, né? Compra água mineral, né? Para colocar lá para os professores. Então, ela está, né, fazendo isso na qualidade destinatária final. Mas e daí, quando a faculdade contrata serviço de internet, porque ela precisa da internet para fornecer o sistema para os alunos acessarem, nesse caso, a faculdade é consumidora? Então, nós temos não existe uma unanimidade no STJ hoje a respeito da possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor para uma pessoa jurídica que poderia estar no polo de uma relação de consumo na qualidade de consumidor. E vejam, gente, isso foi... Lembra daquela palestra do Bruno Mirage que eu falei lá de 2012? Isso já foi uma coisa que lá naquela época ele apontou que poderia ser também e que seria nos próximos anos o grande calcanhar de Aquiles do direito do consumidor, que é essa falta de uniformização. Saber se a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora. Naquelas hipóteses em que existe o tal do, como é que fala? Consumo intermediário.
Porque uma coisa, né, é eu tenho uma loja de celular, eu compro celular para revender. Nesse caso, eu não tenho relação de consumo nenhuma, né? Não é? Eu sou fornecedor, né? Não sou consumidor daquilo que eu compro para revender. Mas às vezes eu contrato um serviço para viabilizar o exercício da minha atividade profissional. Professor agora, né, gente? Olha aqui, comprou ring light, iluminação, eu tive que comprar computador novo, né? Praticamente montei um estúdio. Eu não estou usando, mas eu tenho um microfonão daqueles assim, não estou usando hoje, né? Já não aguento mais me olhar com aquilo também. Jesus Cristo, né? Mas eu comprei um computador para exercer minha atividade profissional. Eu sou consumidora? Por quê? Porque quando eu compro um bem, ou eu adquiro um serviço, e ele integra a cadeia de produção, ou esse produto é utilizado, ou esse serviço é utilizado para que eu possa exercer minha atividade profissional, o STJ não sabe dizer se isso é uma relação de consumo ou não. Ele não sabe. Ele fica ali, na dúvida. E daí o que acontece? O que tem acontecido? Tem acontecido na prática o seguinte, que vocês vão ver decisões discrepantes a respeito de situações idênticas. Então, o lojista que contrata um seguro para o seu estoque, ele é consumidor ou não? Ah, dependendo da situação, sim, dependendo da situação, não. Tem um exemplo que eu até estava aqui, depois vai na apresentação para vocês darem uma olhada, mas, assim, 2 decisões do STJ, casos idênticos, concessionária de veículos do interior do estado, contratando serviço de internet. Num caso, o STJ entendeu, eram empresas diferentes, obviamente, né, mas os casos eram idênticos, embora as empresas fossem diferentes e tal, mas num caso o STJ entendeu que a concessionária era consumidora e aplicou o CDC, no outro caso não é, né, porque não tem lógica aplicar o CDC, porque, entendem? Então, o que tem acontecido hoje na prática, tá? Com relação à pessoa jurídica ser ou não consumidora, ou até mesmo a pessoa física, o profissional liberal, o advogado, que compra o computador, né, para colocar ali no escritório, tadinha, consumidor não é. Tá? Não existe um consenso a respeito disso no STJ. E o STJ vem dizendo, então, que olha o que o STJ diz, é lindo, chega a ser poético, dá vontade de chorar. Ele diz assim, para saber se a pessoa jurídica é consumidora ou não, o juiz deve analisar o caso concreto e verificar se, naquele caso concreto, aquela pessoa jurídica que, em tese, seria consumidora, é vulnerável. Ou seja, caso a caso. O entendimento do STJ hoje tem sido dizer que a aplicação do CDC em favor de pessoa jurídica é uma análise casuística. Caso a caso. Onde fica a uniformização da jurisprudência, que é função do STJ. Tudo isso para dizer para vocês, então, que a lei da liberdade econômica, ela me dá 3 tipos de medo por causa disso, gente. Porque já não existe um posicionamento firme no STJ a respeito de reconhecer ou não a pessoa jurídica como consumidora. Aí me vem lá um artigo 422, né? 421 do Código Civil, alterado pela Lei da Liberdade Econômica, dizendo assim, presumem-se paritárias as relações entre 2 pessoas jurídicas. Ah, lascou-se. Não é? Porque daí pode ser pessoa jurídica, o microempresário e a empresa grande de telefonia são 2 pessoas jurídicas, não são? E aí eu vou presumir que eles estão em pé de igualdade, sendo que eu sei, né, que o pequeno empresário vai contratar um serviço, ele vai lá, ele tem imposto a ele um contrato que ele tem que aderir, que ele não pode se insurgir, não é verdade? Então, gente, eu tenho para dizer para vocês assim, que as perspectivas
Não, eu não quero, eu não sei, gente, eu entrei numa vibe de negatividade mesmo. Só que daí, por isso que eu pedi para o pessoal do meu grupo de pesquisa esse ano, eu falei, galera, eu quero sair dessa negatividade. Eu quero entender se isso está acontecendo na prática mesmo. O pior é que eles estão me mostrando, Brian, que está acontecendo na prática. Depois eu quero fazer uma publicação coletiva, eu quero ver se a gente organiza um livro, alguma coisa, porque os trabalhos deles estão muito legais. As pesquisas que eles estão fazendo, assim, estão bem minuciosas, tá? Então vai ficar um trabalho bem bacana, assim, para divulgar, né? Então, as perspectivas, gente, me parece que até agora, e talvez num futuro, né, ainda adiante, não sei durante quanto tempo, mas a tendência é que no que diz respeito ao direito do consumidor, nos tribunais superiores, as questões econômicas acabem prevalecendo, os argumentos econômicos acabem prevalecendo. E aquela interpretação principiológica que o CDC tanto pedia para que fosse mais favorável ao consumidor, ao que parece, nos tribunais superiores, ela vem cedendo espaço para os argumentos econômicos. E se nós seguirmos, então, nessa toada de liberdade econômica, liberdade econômica, liberdade econômica, a ideia é cada vez menos o Estado vai interferir nessas relações que são desiguais, como é o caso das relações de trabalho, como é o caso das relações de consumo. O Estado vai começar a interferir cada vez menos, né? E aí, só lamento, né? Mas não sei o que pode acontecer. E é engraçado, né, gente, que assim, a gente começa, é interessante, quando a gente estuda muito um tema, você sabe lá que tem o processo penal, né, Brian? Quando as coisas começam a ficar meio esquisitas, assim, que os tribunais começam, você já vai dando, lá vem. E há muito tempo eu venho dizendo o seguinte, gente, há muito tempo que eu digo assim, há quase 10 anos, tá? É muito tempo mesmo. Gente, eu tenho percebido que a tendência dos tribunais superiores é que a gente volte àquela ideia de valorização máxima da autonomia da vontade dos estados liberais, mas isso tem sido ainda muito sutil. Eu venho falando isso, ó, e aí a sutileza agora tá meio que indo por água abaixo, né, porque veio uma lei, né, para dizer, tá? Mas olha, e também não temos só perspectivas assim desgracentas também, né? Nós temos aí alguns desafios, aliás, um desafio que eu quero, e daí para finalizar, não sei se excedi meu tempo aqui, Brian, só eu começo a me empolgar e vou falando, né? Mas temos essa perspectiva, né, do direito do consumidor de repente acabar mudando. Mas temos uma outra perspectiva, gente, que é a mudança na sociedade. A pandemia, ela acelerou algo que já era muito forte, que era essa ideia, essa característica dessa sociedade de informação massificada, dessa sociedade do espetáculo, né, que é a sociedade da rede social, a sociedade de comércio eletrônico, que é a sociedade dos algoritmos, né? Então, algo que eu vejo como sendo um grande desafio para o direito do consumidor, e que eu tenho certeza que isso, com a pandemia, se agravou, por quê? Porque daí as pessoas começaram a usar mais o comércio eletrônico, né? E aí, o que é tudo isso, né? O povo deve ter ouvido falar já da tal da data mining, né? Que é a mineração de dados, que é assim, cada vez que você entra num site para fazer uma comprinha, fica armazenada a sua informaçãozinha, não é? E aí, sempre que você abre ali a internet, você começa a receber publicidadezinha daquilo que os sites já sabem, né? Que são os teus hábitos de consumo. Isso
Existe um mecanismo para isso, que é o mecanismo dos algoritmos, então que é uma coisa muito louca, que dá uma palestra inteira só para falar sobre isso, enfim. Mas o fato é que cada vez menos nós, consumidores, temos liberdade na sociedade de consumo para manifestar a nossa vontade. E eu acho que esse é um grande desafio para o direito do consumidor. Nós não temos liberdade e não sabemos disso. Isso que me preocupa. As pessoas não têm noção, né? A gente que começa a estudar um pouco, começa a ler, eu que, até por ser do direito do consumidor, e sempre trabalhar muito com essa questão da necessidade da informação, o consumidor tem que ser informado, eu vou pesquisar e eu sei, mais ou menos por cima, né, como é todo esse mecanismo da mineração de dados, do assédio ao consumo, da indução de comportamentos, tal, mas as pessoas não sabem, né? Gente, 99%, eu diria, da população brasileira não sabe. E aí, o consumidor brasileiro vem sendo, e não só brasileiro, né? Isso é uma realidade de mundo, tá? É o mundo. O nosso livre-arbítrio, e nós sequer temos consciência disso. Sequer somos informados disso. Eu acho que esse é o grande desafio do futuro para o direito do consumidor. Como pensar em respeito à informação nessa sociedade de indução de comportamentos pela inteligência artificial? Será que o direito do consumidor, e não é nem só no direito do consumidor que isso reflete, né? Reflete, olha lá, todo o direito se conectando, né? Mas, gente, será que vai ser possível regulamentar isso de alguma maneira? Tem a LGPD, professora. Eu brinco sempre, a criatividade de fornecedores, desenvolvedores de softwares e tal, ela é muito maior do que a criatividade do legislador. O legislador está sempre atrasadinho ali, correndo atrás, tentando acompanhar, tentando alcançar, né? E eu acho que esse é o futuro. Esse é o problema do futuro. O dilema do futuro. São dois, então, para o direito consumidor, né? Se o direito consumidor vai virar disciplina propedêutica ou não. Se vai entrar para a história do direito, né? E essa preocupação com a indução ao consumo, a falta de informação, a falta de conscientização, né? Para o consumo consciente, para o consumo sustentável, enfim, tantas outras coisas aí que a gente pode parar para pensar. Brian, eu acho que era isso. Falei um monte, né? Ainda tinha mais um monte de coisa para falar, mas estou disponível aqui, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação, estamos aí. Mas acho que era isso, no primeiro momento. Não, foi show. Eu tô até com medo de você roubar meus pupilos de direito penal, do processo penal, porque pelos comentários que eu tô recebendo aqui, igual o mundo das redes sociais, as postagens que eu vejo, todo mundo, nossa, direito do consumidor, porque tem muita gente que às vezes não teve, ou teve, e daí fica meio balançado, o direito do consumidor, mas quando você traz perspectivas, assim, do que passou, e essa mudança, e essa perspectiva futura, eu vejo que vocês vão se tornar, a parte dos direitos do consumidor, vão se tornar uns processualistas penais, tristes e desanimados com o futuro, sempre. Então a gente tem isso em comum também, né, Brian? Essa visão de mundo, dia, céus, né? Meu Deus. Você olha para o tribunal, você olha assim, o que vai vir agora? Não, mas... TJ, que não aguento mais, né? Olha, mas muito show, prof. Eu normalmente venho anotando, sabe, né? Eu sempre faço minhas anotaçõezinhas. Vou anotando várias coisinhas para não esquecer. Mas assim, eu vou pular até a fila das perguntas, já que eu tô na coordenação da mesa, Pergunta, você vai fazendo aí que eu vou respondendo, tá? Beleza. Eu tenho uma das perguntas, assim. Se a gente está caminhando... E é uma perspectiva que tem, a gente está estudando isso no grupo do Rui também, no grupo de pesquisa do Rui. E a gente está vendo também no processo penal caminhando para o sentido liberal da coisa.
no sentido do liberalismo econômico, a economia prevalecendo dentro do direito penal, sendo trazida dentro do direito penal. E nessa perspectiva do consumidor, e é sempre bom conversar com as outras áreas por causa disso, a gente vê que tá sempre muito ligando, e não é só dentro do direito penal, não é só que eles são malvados no direito penal. E, Brian, no processo civil também. Uhum. O que o CPC atual fez, gente? Quando o CPC atual fala assim, todas as partes devem cooperar entre si. Imagine. Negócios processuais no artigo 190, olha, as partes podem estabelecer o procedimento. Isso é o quê? É o Estado dizendo, meu querido, não aguento mais, vocês se virem um pouco aí, não é? É o Estado deixando de ser aquele Estado tão protetor, né? Aquele Estado paizão que passa a mão na cabeça e diz, olha, meus queridos, liberdade para vocês aí, né? Virem-se. Isso está refletindo em todas as áreas do direito. No processo civil, inclusive. E eu notei, inclusive, porque a ideia para um artigo é sensacional nisso. Na questão da gente, na nossa própria Constituição, do Estado social democrático. Mas, ao mesmo tempo que a gente enuncia o Estado social democrático, a gente está caminhando para outro lado completamente inverso disso, se a gente for pensar. Você sabe a Maria Eduarda, minha orientanda do mestrado? Conhece ela, né? Então, a Maria Eduarda, ela foi fazer a disciplina do Martim, se apaixonou por jurimetria, economia, sei o que lá, beleza. Aí, ela está fazendo uma análise jurimétrica, a dissertação dela vai ficar excelente, tá? E aí, o Martim participou da banca de qualificação, e o Martim veio lá com os marcos teóricos da economia, não sei o que, e eu só assim, né? A gente sorri a cena, né, como diz o outro. Aí, na primeira reunião de orientação depois da qualificação, ela veio assim, professora, porque eu já fui ver lá nos teóricos da economia, qual que vai ser o meu marco teórico? Eu falei, Eduarda, chão, seu marco teórico, querida, é a Constituição Federal, amor. É de um Estado social, uma social-democracia não viaja, não vai querer falar de direito do consumidor. Você pode até falar, porque existe análise econômica do direito, a gente sabe de tudo isso, mas a gente precisa ter a consciência de qual é a opção de Estado que o Brasil diz que é. Sim. Como é que agora eu vim falar em liberdade econômica? Gente, a gente tem que ser coerente, né? Não estou certeza que ela... a favor ou contra, né? Volto a reforçar, né? Para não criar nenhum tipo de certeza que ela começou a falar do Caldor Hicks e dos outros da linha teórica do Martinho. Exato. Então, quando ela me veio com isso, eu falei, Eduarda, chão, é Constituição Federal, meu bem. É teoria contratual solidarista. Não viaja, não vai para análise econômica do direito. Porque não é isso que a gente tem que debater. Porque ela está fazendo uma análise jurimétrica e crítica de algumas decisões do STJ num determinado tema, dela vai criticar sob o ponto de vista do argumento econômico, dizendo que o argumento econômico está certo, isso é justamente o contrário que ela tem que dizer, entendeu? Para, eu sofri do mesmo mal. O Rui também me tirou desse caminho e me colocou no caminho do novo. Imagina, eu penalista falando de análise econômica do direito dentro do direito penal. Imagina, é complicado, embora seja possível, né? Mas é meio complicado, Então, pessoal, acho que a professora Dani, não sei se quer fazer algum comentário, quer falar com a gente aqui também, não sei se ela está por aí também. Oi, prof. Claro que estou, prof, que isso? Mostra as anotações aí, professora. Aqui, ó. Tudo na mão. Prof, eu quero fazer uma observação e eu vou chutar aqui uma pergunta, uma pseudo-pergunta. Mas a primeira observação, eu acho que foi a impressão de todos, né? O professor Brian, é importante aqui deixar claro, ele assumiu a incumbência, né, de ajustar o encerramento da semana jurídica. E assim, eu preciso falar para todos ouvirem, né? Como isso foi bem sucedido, professor. Que delícia, professora Andresa, olha aqui. Obrigada. Que simpatia,
Que dinamismo, que didática, que delícia ouvi-la. Olha, foi assim, foi uma aula, foi um prazer mesmo, abrilhantou e encerrou com chave de ouro, com toda certeza. Nós ganhamos muito com a sua participação nessa noite. Muito obrigada. Eu ganho sempre, eu adoro, né, falar sobre esses temas e eu aprendo muito também, sabe? Uma coisa que eu digo que me encanta na docência, e eu tento levar esse encantamento para os meus alunos, e o Brian ele é né, testemunha disso, é que a gente, quando leciona, a gente também aprende muito, né? Então, sempre essa oportunidade de troca, de conversa, é sempre muito rica para mim também, né? Para mim também. Eu agradeço muito o convite e fico muito feliz aí, né, de ter conseguido ajudá-los um pouquinho, ou colocar várias pulguinhas atrás da orelha, como eu fiz com o Brian. Venham para o lado da luz, venham para o direito do consumidor. E foi interessante porque, apesar, né, o Código de Defesa do Consumidor é uma disciplina específica do curso, são 5 anos, 10 fases, né, uma disciplina que, em tese, é um conteúdo amplo, mas passa muito rápido, né, diante de várias temáticas, mas a professora conseguiu articular tantas situações, inclusive elencando assuntos lá da segunda fase, né, quando citou antinomias. Aí eu me lembrei da minha turma de Direito Civil, eu pensei, será que estão aqui? Porque olha que exemplo legal para linkar, muito embora a disciplina está lá no fim do curso, sabe? Então, foi um espetáculo associar todo esse conteúdo com toda a fase do curso. Muito obrigada por isso. Mas eu arrisco uma pergunta, prof, uma pseudo-pergunta. Claro. Feita várias observações aqui, não posso deixar de falar que o adjetivo balzaquiano para o CDC foi excelente, eu adorei. Porque... Apesar de que agora estão mudando os limites, né? Que a adolescência agora vai até os 30, né? Balzaquianos agora talvez sejam uns 40, não sei, mas... Exato, mas devemos reconhecer que maduro e experiente ele é, né? Pelo menos isso, na bagagem traz consigo. Mas a minha dúvida talvez aqui eu pelo menos compreendi 3 perspectivas, talvez esteja enganada, e talvez seja um tanto utópico, né, essas perspectivas, já que mencionou a evolução do código, da legislação, e não sei se de forma infantil, mas me vem 3 pseudo-conclusões aqui, é isso que eu queria confirmar com a professora. A primeira delas, será que não está na hora de fato, mudarmos a perspectiva e assumirmos essa liberdade econômica, né, assumir o próprio Estado, o laissez-faire, né, separar de uma vez por todas essa situação econômica diante dessa proteção, muitas vezes psicodélica do Estado. A segunda possibilidade... Adorei o psicodélico. E a segunda vertente será que não está também no momento de amadurecermos a sociedade? No finalzinho da sua fala, a professora mencionou isso, de fato, consumidores e fornecedores assumirmos esse papel de sermos responsáveis por esses contratos e serviços de compra e venda e, portanto, não ficarmos mais dependentes sempre de uma legislação que venha nos regular e proteger todos os nossos atos, compras e contratos e negociações, ou isso é muito impossível? E a terceira possibilidade, será que não está na hora de repaginar o próprio CDC? Ou seja, nós tivemos isso com vários outros códigos, né? O Código Civil, o Código de Processo Civil. Será que já não está na hora de repaginar tudo isso porque balzaquiano está? Até balzaquiano está na hora de fazer um botox, né? Algo do gênero, isso. Está na hora de fazer um botox, fazer um lift, alguma coisa assim. Só interrompendo, vocês estão falando do balzaquiano, 30 anos, imagine eu que trabalho com código de 41, código de processo de 40 e 41, que já estava fazendo quase 60 anos. Melhor idade, melhor idade. Professora, eu começo pela sua última pergunta, que até me parece que alguém tinha feito uma pergunta assim no chat, sobre até em 2012, até existem algumas propostas, projetos de lei para alteração do Código de Defesa do Consumidor, tá? Uma falando sobre superendividamento, outra falando sobre o comércio eletrônico, e uma outra falando sobre a questão das ações coletivas, se eu não me engano, tá? O fato é que
eu vou lhe dizer, não está na hora de mudar o código? Não sei. Sim e não. Sabe por quê sim e não? Porque eu gosto muito da forma como o código foi redigido. Ele foi redigido de uma maneira que, se adequadamente interpretado, ele sempre será atual. Sempre será atual. Então, uma coisa que... Isso uma vez eu ouvi o meu orientador até do doutorado falando, ele falou, olha, vai que a gente começa a mexer no Código de Defesa do Consumidor e começa a engessar muito algumas coisas, tá? Porque, por exemplo, o comércio eletrônico do projeto lá, do projeto original de alteração do código, que era de 2012, o comércio eletrônico não é mais o mesmo. E olha, e eu tenho para dizer que, assim, gente, essa perspectiva de alterar a legislação para tentar proteger fenômenos ou tentar, sabe, acobertar fenômenos, isso vai se tornar cada vez mais difícil. Porque o mundo está mudando muito e vai mudar cada vez mais rápido. E nas relações de consumo isso vai ser ainda mais grave. Então, eu fico pensando, mudar o código pode ser, mas como é que nós faríamos uma mudança para que esse código continuasse com essa característica de ser adequadamente interpretado, continuar sendo sempre atual, né? O meu medo é engessar o código, daí daqui a pouco muda alguma coisa, a tecnologia muda, aí o código já está desatualizado, sabe? Eu acho que o problema não é na mudança da legislação, mas é a mudança de quem interpreta, né? talvez a saída não seja mudar o código, mas pensar um pouco a forma como ele vem sendo interpretado, que talvez não seja a forma mais adequada, né? A sua segunda pergunta, professora, é uma pergunta que eu também me faço muito, sabe? Que o brasileiro, né? O brasileiro gosta de um afaguinho do Estado, né? Vamos combinar. É isso. É assim. Não dá para dizer que não, né? A nossa cultura jurídica, inclusive quando a gente fala lá no próprio processo civil mesmo, em cultura do litígio, cultura da litigiosidade, o que é isso? A cultura do litígio? É o cidadão dizer assim para o Estado, ó, resolve aí você que eu vou ficar só esperando a resposta aqui, porque é isso que eu estou acostumado, né? E talvez sim seja o caso de que a sociedade brasileira precise amadurecer, precise passar sim por um momento de amadurecimento, para que então nós passemos a enxergar que somos os protagonistas, né, da nossa história, aquela coisa arada toda e tal, mas assim, o problema é como fazer isso. E também não é uma mudança que se faz a médio prazo. Talvez na próxima encarnação, a gente quando reencarnar, se reencarnar no Brasil de novo, né, talvez, não, né, Brian? Não, por favor, não, me manda para a Suíça. Na próxima eu quero ir para a Suíça, né? Mas eu acho que essa mudança de cultura, ela não é uma mudança de cultura que vai acontecer a curto prazo, porque ela vem de uma questão de educação de base, ela vem daquela ideia, eu sempre gosto de dizer, né? Vamos lembrar que o Brasil, como é que foi que surgiu o Brasil, né? Como é que surgiu o Brasil? O Brasil era uma colônia. Como é que o Brasil virou Brasil? O Brasil era o quê? Era lugar para onde vinha lá o degradado, né? Era o lugar que vinha lá quem queria explorar. Então, a gente tem essa coisa no Brasil de uma cultura que talvez precise amadurecer, sabe? E não é uma maturidade, eu não sei, cultural, jurídica, literária, de pensar, de tudo, de tudo. Então eu acho que eu digo assim, olha, o Brasil tem só 500 e poucos anos, né? É isso? A Europa tem quantos? Já está bem à frente que a gente, então um dia a gente chega lá, sabe? Mas eu acho que sim, sabe, professora?
Eu acho que seria o caso, sim, de um amadurecimento. Só me preocupa que esse amadurecimento agora meio que venha, né, a forceps, né, a legislação dizendo, vamos amadurecer, o Estado vai amadurecer. E aí a população não está preparada para isso, né? E a primeira pergunta, professora, eu não me lembro qual que é. Foi talvez assumir a diferenciação, essa liberdade econômica. Tanto o próprio código é realmente presente. Professora, talvez, para o desenvolvimento econômico do país, talvez isso, como é que você falou, psicodélico, né? Talvez essa psicodelia do Estado, o Estado que quer, porque também é aquela coisa, né, gente, a Constituição Federal fala que vai fazer um monte de coisa, mas não faz nada, né? O Estado promete fazer tanta coisa que não faz, que talvez seria melhor mesmo se ele dissesse, olha, eu não dou conta, virem-se, tá? Só que daí a gente entra naquele embaraço legislativo que é, ok, talvez a liberdade econômica, a mudança de pensamento, um Estado menos intervencionista, talvez não seja essa a saída para um crescimento econômico, até para um amadurecimento da população, tal. Concordo. Mas não é essa a opção da Constituição Federal. Não é essa a opção. O Poder Constituinte de 1988, ele fez o quê? Um Estado social, né? Uma social-democracia, enfim. Mas é um Estado com características sociais. Entende? Então, é importante a gente pensar, mas como fazer isso, né? Sem que isso fira ali o que é a orientação, a opção de Estado que o Brasil escolheu em algum momento, né? E, gente, dá pra gente... Isso aí vira tese de doutorado, né? Daí a gente vai fazer pós-doutorado, fica estudando essas coisas. E daí a gente chega àquela conclusão. Vou dizer uma coisa para os alunos. Gente, o negócio é o seguinte, vou contar um segredo para vocês. Quanto mais a gente estuda na vida, mais a gente aprende que a gente não sabe nada. Mais a gente aprende que a gente precisa estudar, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais dúvidas surgem. E aí, olha... E uma vez um aluno da graduação me disse assim, professora, por isso que eu sou feliz, eu não estudo? E o pior é que é verdade. Mas não é? Quanto mais a gente estuda, mais questões, e mais pontos, e meu Deus, e vem, e as dúvidas, e... né? Mas acho que isso é a riqueza, né? Do estudo, do estudar, do pesquisar. Eu vou passar na frente do meu aluno, do Gilson. Eu quero perguntar uma coisa, na verdade, que me inquieta. A professora falou que no CDC normalmente são normas principiológicas. E é nítido que o CDC ele trabalha com normas principiológicas. Sim. Será que, e daí, uma perspectiva, eu vejo pelos dois lados, será que, por ser normas principiológicas, você acaba dando uma margem muito grande para esse arbítrio judicial? Opa, mas não é essa característica das normas do século XX, meu bem? E o grande problema disso é, como é que a gente controla? Não é esse o grande point do ativismo judicial? Quer dizer, o grande não, né? Um deles, né? Que, querendo ou não, tudo bem, a gente vai controlar pela Constituição, mas se você olhar, agora, eu sempre puxo para o processo penal, eles dizem, pode ter execução provisória da pena após condenação em segundo grau. Bom, não é isso que o artigo 5º diz, e lá é expresso, dizendo. Então, se nem a Constituição consegue segurar esse ativismo, será que numa norma fechada conseguiria? Ou uma norma principiológica seria melhor para manter atualizado o CDC? Porque, querendo ou não, mantém-se atualizado o CDC justamente por ser principiológico, né? Por ser uma norma pedagógica, por assim dizer. Veja, vamos pensar, então, assim, como é que era lá na época dos Estados liberais? Como é que era lá na época do Código Civil francês, que o juiz era a boca da lei, o juiz não podia interpretar nada? Talvez para a gente poder chegar a essa conclusão, talvez fazer uma análise histórica, né? E aí, ó, a história do direito aí. Ir lá olhar para a história e dizer, tá, mas naquela época existia mais segurança jurídica? Existia mais garantias de direitos?
Você muda só... uma efetivação de direitos de uma maneira mais, né, consistente. O grande problema é que a gente nunca sabe em quem confiar, né? Se a gente confia mais no legislativo, no judiciário, ou não confia em ninguém e se tranca dentro de casa, né? Corre para as montanhas, Brian, corre para as montanhas, vamos para as montanhas. Mas o fato é que toda a legislação, né, do século XX, ela foi construída nessa ideia para incentivar o ativismo judicial. O que é a instrumentalidade do processo, né? O que é o processo democrático? Que a gente do processo penal, e por isso que eu gosto de conversar com as outras áreas, a gente é muito fechadinho dentro do legalismo penal, dentro do garantismo penal. Garantismo penal, claro. A gente é muito fechadinha. Tudo bem, tem os princípios basilares do direito penal, mas a gente é bem fechadinho dentro da legislação. Daí, quando a gente se depara, igual, a gente está sendo massacrado, querendo ou não, pelo ativismo judicial. E a gente ainda continua falando de certos pontos, né? Não, mas tem que manter assim. Tá passando um rolo compressor por cima, né? Querendo ou não. Mas, Brian, eu tenho para dizer que essa discussão, meu querido, não vai acabar tão cedo. Essa é a grande discussão aí. E aí temos aqui, né, vários estudantes que são o futuro do direito. Quem sabe, né, daqui desse grupo sai ali um grande pensador que resolve o problema. Porque daqui, meu filho, da minha parte aqui, eu tô só que é dúvida. Respostas ultimamente, né? Mas eu acho que essa é a grande discussão, né, Brian? Garantismo versus ativismo judicial, interpretação, princípios, né? O tal do panprincipiologismo que fala lá, né? É o Lênin Streck que fala, né? Que se você tem muito princípio, você abre a interpretação de tudo para tudo. Eu li um artigo, acho que foi do Ingo Sarlet, há um tempo atrás, em que ele falava sobre a questão da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade. O esvaziamento do princípio da dignidade da pessoa humana. Porque daí, assim, se utiliza o argumento de proteção à dignidade da pessoa humana, ele é utilizado para tudo. Que ele perde o valor. Eu dei uma aula de princípios para meus alunos esses dias em direito penal e eu abordei justamente esse aspecto. Olha, a dignidade da pessoa humana, todo mundo acha que cabe tudo aqui dentro, mas não é bem assim. Porque senão você esvazia, você tira a importância do princípio, porque daí se tudo é dignidade da pessoa humana, daqui a pouco nada é também, né? Então, Brian, dava para a gente fazer mais vamos fazer uma 12ª semana jurídica já, na semana que vem já a gente continua discutindo aqui, porque, nossa, gente. E vai longe. Vai longe. Deixa eu ler a pergunta do Gilson dos Santos. Professores, muitíssimo obrigado pela semana de muitas perspectivas que nos foram adicionados. O site Reclame Aqui tornou-se uma referência no sentido de tentar saber se a empresa é confiável, se responde às demandas, se tem muitas reclamações e tal. Existe até um selo de qualidade, Reclame Aqui. Pergunto, qual é a sua opinião a respeito? Isso é de salutar ao direito do consumidor? Pode ser uma lacuna não preenchida pelo Estado na hora de ser o norte ao consumidor que esse tipo de serviço vislumbra como oportunidade, embora não cobre nada do usuário? Vou dizer o seguinte, não vai no Reclame Aqui, vai no consumidor.gov. É uma plataforma do Estado. Sabe quem é que patrocina o Reclame Aqui? Bancos. Quem patrocina o Reclame Aqui são as empresas. O Reclame Aqui, ele é patrocinado por empresas. Lógico, ele exerce um papel importante, até porque, né, gente, vamos combinar que até o Facebook, né, até a rede social tem papel importante hoje no que diz respeito à questão da reclamação, né? Porque a reclamação bate lá no Reclame Aqui, né? Você já vê ali o índice de reclamação e tal. Só que você conhece a Cláudia Silvano, né, Brian, que é a coordenadora do PROCON aqui do Paraná. E ela fala, gente, não vai no Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui é patrocinado por empresas, por grandes empresas. Vai na plataforma consumidor.gov. O Estado hoje está tentando, né, o Gilson falou em lacuna, né, o Estado, de alguma maneira, vem tentando preencher essa lacuna
né, de deixar o consumidor órfão ali, de para onde ir quando eu tenho que reclamar. Ah, mas o PROCON não faz nada, né? Então, existe aí a plataforma do consumidor.gov, você vai lá, se cadastra, apresenta a tua reclamação. O único ponto só é que a empresa reclamada, ela tem que estar cadastrada também, tá? Mas assim, para todas as pessoas que eu já indiquei, o problema foi resolvido facilmente. Tá? Facilmente. Tá? Então, assim, eu não sou muito fã do Reclame Aqui, mas não posso dizer que ele seja de todo ruim, porque ele tem lá os seus méritos. Tá? Ele tem os seus méritos. Mas, entre o Reclame Aqui e o consumidor.gov, vai para o consumidor.gov, que é melhor. Essa nem eu sabia, prof. Não sabia? Não. Juro que não sabia. Na verdade, eu sou das pessoas que às vezes olhavam no Reclame Aqui, inclusive. Não, mas pode olhar. Não, mas sim, eu não sabia do ponto .gov, né? Você pode olhar o Reclame Aqui. É que talvez, eu não sei, a gente pode colocar em dúvida a credibilidade do Reclame Aqui. Uhum. Sem dúvida. Mas, enfim, alguém comentou aqui que o consumidor Gov demora um pouco mais. Pois é, menina, o pior que demora mesmo, né? Mas daí sabe o que você faz? Você faz que nem eu faço. Sempre quando alguém diz assim, professora, eu tô com um problema, eu faz o seguinte, vai no consumidor.gov, vai no Reclame Aqui, eu falo, vai em todos os canais de reclamação, vai em todos os canais, né? Em algum canal você vai ter que ser atendido. Então, vamos abrir várias frentes, né? Não significa que se você vai para o consumidor.gov, você não precisa, vai no Twitter, reclama. É isso aí mesmo, vai no Twitter. Só cuidado com o abuso do direito de reclamação, hein? E tem isso também. A galera, às vezes, exagera, né? E aí tem umas teses aí nos tribunais já dizendo, olha, consumidor, você tem direito a reclamar? Tem, mas cuidado com o que você vai falar também, né? Tem aqui em Curitiba, tem uma página do Facebook que é o Não Recomendo Curitiba. Você já viu, Brian? Uhum. Gente, aquilo ali é um desmanche. Aquilo ali acaba com a reputação, né, de qualquer mau fornecedor. Mas vai. Mas utilizem o consumidor.gov, tá? É bem legal. E é bem eficiente também. Show. Mais alguma pergunta? Sinta-se à vontade, qualquer coisa. A professora Andresa é super acessível. Eu sempre perguntava no final da aula, sempre ficava perturbando a professora no final da aula, nas aulas de mestrado. E se tiverem depois alguma pergunta também, quiser mandar por e-mail, alguma coisa, Brian, você sabe que eu estou disponível, né? Estou à disposição. Estamos aí. Se quiserem participar, né? Ô, Brian, você podia participar no grupo de pesquisa, né? Vamos fazer lá você pesquisar a confiança no direito penal. Ia ser legal, ia ser show mesmo. O pior é que é um dos temas que a gente está mais vendo, a confiança no direito penal, a questão... É justamente que entra naquele aspecto do... É que me fugiu o nome. Que está na moda hoje em dia de você fazer para empresa. Eu esqueci o nome agora. Compliance. Compliance. E essa questão da confiança no direito penal e o compliance, ele está muito, muito interligado. Tem várias pessoas pesquisando sobre. Não preciso nem dizer que o Rodrigo Rios, ele me encomendou, né? Olha, você vai atualizar esse seu livro e você vai colocar de... Putz, grila, meu Deus. E agora? Pior que o Rodrigo foi meu professor na faculdade, gente. Ele foi meu professor de Direito Penal em 1995, né? Aí como é que eu vou virar para o meu professor e dizer, não vou fazer? Não, eu não sei, mas pelo menos eu sou daquela época que a gente tinha temor reverencial pelos professores, né? Então, até hoje, assim, ele é meu amigo, enfim, meu colega da OAB, meu amigo, pessoal, mas é meu professor, né? Como é que eu vou dizer para ele, não vou fazer? Vou ter que fazer, gente. Aí, Brian, a gente pode escrever um artigo sobre isso. Vamos sim. Fica a dica, fica o convite. Ó, com várias testemunhas no ar aí. Tem 80 ainda, uma sexta-feira à noite. Ó, só, menino, 9 horas da noite, hein? Eu não consigo segurar eles numa terça, às vezes. É isso aí, meu querido. Já falei para você ir para o direito consumidor ou para o processo civil, mas você fica insistindo. Mas então tá, prof. Eu agradeço o convite, agradeço em nome, a professora Daniela também vai agradecer em nome da instituição, mas eu gostaria de agradecer
em minha pessoa mesmo, você sabe que é referência para mim, sabe o quanto considera a prof. Agradeço de coração ter aceitado o convite de maneira rápida, muito rápida, aceitou o convite, não, vamos fazer, e aceitou a proposta. Os alunos adoraram. Que bom, que bom. Amaram. Estou disponível. Eu sempre estou disponível, gente, eu não sei dizer não, tá? Isso é um problema. Minha agenda vive entupida, mas eu dou um jeito para tudo. Não é porque, eu acho que se me convidam, é porque eu tenho alguma coisa para contribuir, né? Então, vamos lá. Quando quiser, estou disponível. E eu quero agradecer, né, muito aí a participação e a presença dos heróis da resistência, né? Não, a sexta-feira, véspera de feriado, aqui presentes ainda com a gente, né? Para mim é motivo de muito orgulho, né? E espero, como eu disse, ter conseguido semear aí algumas ideiazinhas para todos vocês. Lembrando que o direito é um só, então o que eu falei sobre o direito do consumidor, vocês podem levar para outras áreas do direito, né? Outros pensamentos também. Agradeço você, Brian, agradeço a professora Daniele também, né, pela gentileza, né, de me aceitar aqui para participar desse evento que, pelo jeito, é super tradicional, né, já é a 11ª versão aí do evento. Uhum. Prof, se me permite, então, eu tenho algumas palavras aqui para deixar registrado. Claro. Bom, existem pessoas e professores acessíveis, espontâneos, mas como a prof, gente, eu tô assim encantada, prof, maravilhada. Imagina. Maravilhada. Bom, eu não posso me furtar também de deixar alguns registros, né, afinal de contas, hoje encerramos a 11ª, a jornada, né, tão famigerada, Semana Jurídica do curso de Direito. E essa semana, né, começamos na segunda-feira, foi absolutamente especial. Essa noite, mais do que tudo, foi muito agradável. E eu preciso deixar rapidamente frisado alguns pontos, né, senão não dormiria com isso hoje. O primeiro deles é destacar aos heróis da resistência, como a professora muito bem pontuou agora, que atendemos, né, seu sentimento é que, de fato, atendemos o propósito da condição universidade, né? Qual seja, ensino, pesquisa, extensão. E esta semana foi o belíssimo resultado do quesito extensão, né? Haja visto o que nós acompanhamos agora mesmo com a professora Andresa. O curso de Direito adaptou-se da mesma forma que isso ocorreu em todo o país e o mundo, mas da mesma forma que nós nos adaptamos, é importante lembrar que todas as atividades acadêmicas previstas, todas elas, não deixaram de ser promovidas, e essa é uma delas, e hoje encerramos com louvor. Eu quero consignar aqui alguns agradecimentos, dentre eles aos organizadores desse evento, e aqui eu faço menção aos professores, Paulo Silas, Silmara Fante e o professor Brian Bueno. Um curso sólido, só se constitui com docentes, primeiro, engajados com as práticas da pesquisa, segundo, habilidosos com a extensão, e terceiro, plenos no conteúdo da docência. E isso, certamente, nós temos no nosso colegiado. Esses traços fortes caracterizam o colegiado. Por isso, eu agradeço imensamente aos professores, e evidente aos demais, porque indiretamente também sempre aderiram à prática da Semana Jurídica, e se não fosse isso, essa semana não seria tradicional. Eu também quero registrar um agradecimento especial aos acadêmicos, que prestigiaram, que interagiram, e que sempre anseiam, todos os anos, pela Semana Jurídica. Então, a vocês, aos acadêmicos, que são os verdadeiros motores de todas as ações do curso, muito obrigada. Esse projeto foi elaborado com muito carinho a vocês. O objetivo final da Semana Jurídica, com toda certeza, foi atingido. Tivemos diversos temas, diversos conteúdos que aqui passaram, todos eles de cunho interdisciplinar, e uma variabilidade de palestrantes de diversas pontas do país. A sensação hoje, nesta sexta-feira, aqui em Canoinhas, chuvosa, véspera de feriado, é de que a missão, sim, foi cumprida. E, sem delongas, sem ser repetido, mas acho importante mais uma vez frisar,
a doutora Andresa, excelente painelista, muito acessível, e é simples, mas é honesto, professora. Nossa gratidão. Muito, muito obrigada. Eu agradeço. Agradeço. Inesquecível para mim a participação com vocês hoje. Obrigada, prof. Olha, em nome do curso, gratidão. Desejo a todos excelente final de semana, um excelente feriado também, e que venha, evidente, a próxima Semana Jurídica, a 12ª, que já temos painelista interessado, tema previsto, professor Braz, que está incumbido da próxima organização também. Obrigada, pessoal, mais uma vez, muito obrigada mesmo, e boa noite. Boa noite a todas e todos, muito obrigada, até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau, prof. Muito obrigado, pessoal, quem ficou até aqui, quem fez perguntas e tudo mais, vocês são sensacionais sempre, tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite para vocês e um excelente feriado. E o que precisarem de nós,